Oi, pessoal! Nessa nossa análise de hoje, a gente vai tentar decifrar um dos maiores paradoxos da vida moderna. Pensa bem, a gente tem mais aplicativo, mais site, mais jeito de se conectar do que em qualquer outra época da história e mesmo assim parece que encontrar alguém nunca foi tão complicado, né? Essa é a grande questão, não é mesmo? Com um universo de gente literalmente no nosso bolso, por que essa busca por alguém especial muitas vezes parece um labirinto? Cheio de perfil para deslizar, mensagem para decifrar e encontros que, no fim, não dão em nada. As gerações passadas não tinham nada disso e, de alguma forma, as coisas aconteciam. O que será que eles sabiam que a gente acabou esquecendo nessa era digital? Ok, vamos analisar isso aqui de perto. No reino animal, os rituais são bem diretos. Um pavão mostra as penas, a fêmea se interessa e pronto. Já pra gente, a história é outra. A gente vive num mar de sinais confusos, pensando demais em cada vírgula numa mensagem, cada foto de perfil. E como os dados mostram, a nossa taxa de sucesso, digamos, não é das melhores. Então aqui está o ponto-chave. O problema talvez não esteja nos aplicativos que a gente usa, mas sim numa linguagem fundamental que a gente deixou de falar. Uma comunicação que acontece aqui, no mundo real, bem debaixo do nosso nariz, e que nenhum algoritmo consegue copiar. E essa linguagem, claro, é a linguagem corporal. Pensa nela como o código-fonte da atração humana. São os sinais que os nossos corpos enviam e que se tornam o juiz final no momento em que uma conexão digital vira um encontro cara a cara. Entender esse código, isso pode mudar o jogo completamente. E para a gente ter uma ideia do poder dessa linguagem, dá uma olhada nesse número. 90%. Mas 90% de quê, exatamente? Pois é, ao contrário do que muita gente pensa, de que o homem sempre dá o primeiro passo, a pesquisa mostra que em 90% das vezes, no mundo real, é a mulher quem começa o jogo. Não importa quem deu match primeiro no aplicativo. Na hora do encontro, é ela quem dá o sinal verde não verbal e só aí o homem se aproxima. Ele pode até ter puxado a conversa online, mas foi ela quem, sem dizer uma única palavra, convidou para a dança. Certo, vamos ver então como essa dança, essa iniciação liderada pelas mulheres, realmente funciona. Existe uma sequência previsível, quase como um algoritmo biológico que se desenrola em questão de segundos. Agora olha que interessante a estrutura disso. Tudo começa com contato visual, a primeira checagem. Depois, vem um sorriso rápido, que é a luz verde, sabe? Em seguida, ela se embeleza, um ajuste no cabelo, na roupa. E só então, depois de receber esses sinais claros, é que o homem se aproxima. E o passo final, o toque, é o que realmente sela aquela conexão que a tela do celular só prometeu. Certo, mas além dessa sequência, quais são os sinais específicos que mostram interesse de verdade? Como é que se diferencia um convite genuíno de, simples simpatia? Porque vamos combinar, é aí que mora a maior parte da confusão dos encontros. Bom, aqui estão alguns dos sinais verdes mais comuns. Mexer no cabelo chama atenção, libera feromônios. Expor a pele sensível dos pulsos é um sinal de abertura, de confiança. O alto toque no pescoço ou na coxa sugere como a pessoa gostaria de ser tocada. E essa pose, rosto na bandeja, é como apresentar o rosto para ser admirado. São todos convites sutis que confirmam que a química online pode sim ser real. E esse slide aqui ilustra um ponto crucial que explica muita coisa. A fonte aponta que os homens, por uma questão biológica, têm uma tendência maior a interpretar sinais amigáveis como flerte. Agora, se isso já é complicado pessoalmente, imagina a confusão que isso não gera quando se tenta decifrar o tom de uma mensagem de texto sem nenhum desses sinais corporais para dar um contexto. E os homens? Bom, os sinais masculinos são menos sobre convite e mais sobre exibição, sobre status. Eles se arrumam, ajustam a roupa para parecerem mais capazes. A postura de cowboy chama a atenção para a região pélvica, uma demonstração de virilidade. Eles ocupam mais espaço. É uma forma de dizer, aquela pessoa que você conheceu online é de fato forte e confiante. Ok, entender os sinais é o primeiro passo. A gente já viu. Mas e se quisermos ir além? Como usar a linguagem corporal para se tornar uma pessoa mais atraente? Para fazer com que a presença real seja ainda mais impactante que o perfil online? A biologia da atração é uma coisa fascinante. Para as mulheres, muitas estratégias acabam ressaltando sinais de fertilidade. O batom vermelho, por exemplo, imita o rubor da excitação. Para os homens, o foco é em vitalidade e status, como uma barba bem cuidada que sinaliza saúde. São aqueles detalhes que uma foto de perfil não consegue capturar, mas que, ao vivo, fazem toda a diferença. Portanto, a grande lição aqui não é sobre fingir ser algo que não se é ou criar um personagem.
É muito mais sobre entender a linguagem que os nossos corpos já falam e, bom, aprender a se comunicar com mais clareza e confiança através dela. Eu adoro essa metáfora da nossa fonte. Conhecer a linguagem corporal é basicamente isso. É sair daquela penumbra da comunicação por texto e, de repente, acender as luzes. Permite ver as intenções reais, os convites, os desinteresses que sempre estiveram ali, dando a confiança que a gente precisa para agir ou para recuar. No fim das contas, no mundo saturado de perfis supereditados e mensagens ensaiadas, talvez o segredo para uma conexão genuína seja prestar atenção na única coisa que não sabe mentir: o corpo. E isso nos leva a uma reflexão final. Nossos corpos estão o tempo todo transmitindo mensagens, contando a nossa história mais honesta. A questão é, será que a gente tem consciência do que está comunicando? Estamos realmente prestando atenção ao que os outros nos dizem em silêncio? A resposta para isso pode ser a chave para finalmente desvendar o quebra-cabeça do amor moderno.